Boa tarde, bem-vindos ao terceiro encontro nacional da EGPT, sessão de trabalhos de comunicações orais, da temática 6, metodologias e material didático para a EGPT, que contará com 2 trabalhos. Sou a professora Marigley Severo Marasquim, do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, ligada à Universidade Federal de Santa Maria, coordenadora do PROEJA Eletromecânica. Agradecemos a presença da intérprete Lorena Barreto, que nos acompanhará nessa sessão, e os colegas operadores Gustavo Fernandes e Itamara. Agradecemos a participação dos autores e também dos participantes ouvintes. Cada apresentador terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. Quando faltar 2 minutos, eu avisarei. No final das 2 apresentações, teremos um espaço para perguntas e reflexões. Sintam-se à vontade para participar. O primeiro trabalho, Identidade, Memórias e Saberes da Culinária Sergipana como componente curricular do curso de hospedagem do Rio Grande do Sul. Quer dizer, do curso de hospedagem do Instituto Federal, da colega Sheila Silva Lisboa, José Espíndola da Silva e José Espíndola da Silva. Passamos à apresentação da colega Sheila. Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos os envolvidos, principalmente ao Instituto Federal de Alagoas, pelo aceite à nossa presença para a nossa comunicação oral, intitulada de Identidade, Memórias e Saberes da Culinária Sergipana. Deixa eu abrir aqui o slide, por favor. Culinária Sergipana, como proposta de componente curricular do curso de hospedagem do Instituto Federal de Sergipe. Como já dito, um dos autores, eu sou a mestra Sheila Silva Lisboa, e o outro autor é o doutor José Espínola da Silva Júnior, do Instituto Federal de Sergipe. A nossa comunicação oral é para apresentar o nosso produto educacional, que é um livro digital intitulado de Identidade, Memórias e Sabores da Culinária Sergipana. Ele vem constituir um manual didático que contribui para a conservação dos valores socioculturais que reforçam a identidade social do sergipano por meio da culinária típica. Esse produto educacional, ele foi vinculado à dissertação Identidade, Memórias e Sabores da Culinária Sergipana, como essa proposta de componente curricular do curso de hospedagem do Instituto Federal de Sergipe. Foi realizada durante o curso de mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, promovido pelo IFES, através do PROF-EPT, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica. Foi resultado de um estudo que teve como objetivo principal desenvolver um instrumento metodológico adequado às práticas culinárias aplicadas no âmbito da disciplina Técnicas Operacionais de Alimentos e Bebidas do curso de hospedagem na modalidade PROEJA do Instituto Federal de Sergipe, visando, assim, corroborar na formação dos futuros técnicos com um conhecimento referente à nossa gastronomia regional, com uma contribuição não só para a sua formação profissional, mas também social do educando. Ela foi aplicada, foi um produto educacional aplicado por meio de práticas gastronômicas
com uma proposta de apresentar o conteúdo de forma mais dinâmica e prazerosa. Para a construção desse produto, foi realizada uma pesquisa de campo, com registros fotográficos, além da revisão bibliográfica e análise de documentos e a legislação pertinente, né, resultando-se, assim, em um manual didático com informações e saberes históricos sobre nossos pratos típicos de Sergipe, e as indicações dos preparos dos mesmos. Os resultados obtidos através da aplicação desse produto, né, foram considerados de boa relevância, em virtude da aceitação do que foi proposto por parte tanto dos discentes como do docente envolvido nessa pesquisa. O produto educacional ele está hospedado na plataforma Educapes e a dissertação ela está hospedada na plataforma Sucupira. Aqui temos o referencial teórico que fundamentou a nossa pesquisa, né, através das categorias Educação de Jovens e Adultos, né, fundamentamos através de Paulo Freire, a educação profissional, entre os autores, utilizamos Frigold, Ciavata, Ramos, 2012. O PROEJA, ele foi fundamentado com base no documento base do PROEJA, de 2007. Na categoria de identidade, utilizamos Stuart Hall e Gildens. Na categoria de memória, utilizamos Limas, 2013. Relacionando comida, cultura e identidade, utilizamos Sofia Bases, Marcel 2002, da Mata. A história da gastronomia no Brasil foi fundamentada através de Gilberto Freire e Luiz Câmara Cascudo. Gastronomia como atrativo cultural foi mais uma categoria, utilizamos Mascarenhas e Gândara, 2015, assim como Castro e Santos, 2012. Ao falar sobre sergipanidade, fundamentamos com Luiz Barreto Júnior, 2015 e Correia 2011. A gastronomia sergipana como patrimônio cultural, utilizamos leis e decretos que salvaguardam as iguarias sergipanas. Aqui tem os recortes apresentados do nosso produto educacional, que eu vou pedir licença para apresentar o nosso produto através de um vídeo. Mas antes, eu queria mostrar aqui as fotografias, né, da aplicação do nosso produto nas aulas práticas com os alunos do PROEJA. Eu vou dividir agora a tela para passar o vídeo. O vídeo é só para como se a gente estivesse folheando o nosso produto educacional. Como é o nosso produto educacional?
Finalizamos aqui nossa apresentação. Quero agradecer a todos, principalmente ao IFAL, por aceitar esse convite e podemos divulgar o nosso produto. Agradecemos o trabalho da Sheila e passamos imediatamente para o trabalho da Itaciara, a contribuição das novas tecnologias no letramento de estudantes surdos da EJA, Itaciara de Oliveira do Carmo da Silva, Nildete Ferreira Lopes Barbosa, Patrícia Carla da Hora Correia. 10 minutos, Itaciara. Quando faltar 2 minutos, eu apareço na tela para te avisar. Boa tarde, eu sou Itaciara, mestranda do mestrado profissional da EJA, MPEJA, e agradeço, primeiramente, pelo aceite a esse trabalho, é um artigo, o aceite à comunicação, e assim, a nossa temática foi com base no eixo 6, metodologias e material didático para a EJA. Então, o nosso artigo como as novas tecnologias ela contribui para o letramento do estudante surdo na EJA. Nós sabemos que a EJA ela se destina a pessoas maiores de 15 anos quando se trata do ensino fundamental e para maiores de 18 anos quando se trata das turmas do ensino médio, visando oferecer oportunidade de estudos aos nossos alunos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria. E nesse contexto estão os alunos surdos, os estudantes surdos. Então, como as novas tecnologias contribuem nesse processo de letramento? Então, nesse estudo, nós utilizamos um estudo bibliográfico. Nós fomos buscar referências, sabemos que não é tão fácil a gente conseguir referências quando se trata do letramento de estudantes surdos. E mais ainda quando se destina ao letramento de estudantes surdos, com acesso a novas tecnologias. Então, nós encontramos os trabalhos de Rojo, 2009, Sena, 2017, Nogueira, 2014, Martins, Lins, que abordam apropriações dessas tecnologias digitais envolvendo alunos surdos. A orientadora do nosso trabalho é a professora Patrícia Carla, da Hora Correia, também como contribuinte principal dessa pesquisa. Então, nós procuramos, através desse artigo, abordar experiências que ampliam essas discussões, e como problemática, como as novas tecnologias podem ser desenvolvidas no processo de letramento de estudantes surdos da EJA. Os professores responsáveis pela EJA estão preparados para esse desafio? Como objetivo geral, discutir como as novas tecnologias favorecem o letramento do estudante surdo da EJA. Destacar como o uso das novas tecnologias, a utilização de gêneros discursivos multimodais, favorece a inserção desses sujeitos em práticas letradas. Então, nós fizemos uma análise dessas práticas pedagógicas em ambientes virtuais para apropriação do letramento desses estudantes. E achamos pertinente repensar os espaços de formação continuada para os docentes envolvidos nesse contexto. E como metodologia, foi um estudo bibliográfico, haja vista, nós consideramos os conceitos das novas tecnologias e o letramento desse estudante surdo da EJA. Então, nós, através desses autores, em Rojo, nós observamos a multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos. Esses textos eles são compostos de muitas linguagens ou semioses, que exigem do educador habilidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas,
né? E ao discutirmos esses aspectos para o letramento do estudante surdo em específico, associado a essas novas tecnologias e à utilização de gêneros discursivos multimodais, observamos como eles favorecem a inserção desses sujeitos em práticas letradas. Já com Sena, em 2017, nós observamos como a língua de sinais ela encontra nesses textos multimodais um grande aliado junto às propostas educacionais e às práticas sociais envolvendo os alunos surdos, né? E destaca-se ao aspecto visual, né, as tecnologias inseridas nesse ambiente educacional, e ela também destaca contribuições de gêneros textuais para o letramento desses sujeitos, destacando como exemplo, né, a história em quadrinho, que se apresenta como uma ferramenta importante para o letramento do estudante surdo. E também encontramos em Martins e Lins trabalhos nos quais eles partilham ideias referentes aos novos letramentos emergentes a esse processo tecnológico e trazem também em sua bagagem elementos a partir dessas novas produções que possibilitam o uso de materiais ricos, atrativos, diversos, temas que muitas vezes se usa gráficos, mídias, né, textos, vídeos, que também combinam para produzir significados com imagens e favorece a compreensão desse sujeito. Encontramos também em Rojo essa multimodalidade, né, multissemiose de textos contemporâneos, que trazem também esse letramento do estudante surdo. Então, nós acreditamos que a EJA e a educação especial, elas são áreas de vulnerabilidade. Quando se trata de acesso, né, à educação, a permanência na escolarização, o sucesso escolar. Então, hoje, ampla parcela, né, de jovens e adultos com deficiência são considerados analfabetos, porque eles não tiveram oportunidade de acesso à educação na idade apropriada. Então, nesse cenário, estão os sujeitos surdos, né, que eles estão excluídos desse processo. Então, como considerações finais, para esse estudo, nós observamos que, tendo em vista que as contribuições teóricas utilizadas para que o letramento de estudantes surdos da EJA para o âmbito das novas tecnologias se materialize na prática, torna-se necessário a mobilização do educador. Então, é evidente a necessidade do docente ter uma formação continuada, no que diz respeito à sua atuação nestes espaços, diante do desafio de trabalhar em prol de uma educação inclusiva. E o educador ele deve estar sempre procurando se atualizar, né, para acolher essa diversidade tão presente, né, no nosso contexto educacional. E essa realidade com os nossos educandos da EJA, nossos alunos em específico, os surdos. Então, nós acreditamos que esse trabalho não se esgota por aí, né? É uma pesquisa que a gente pode-se dizer assim, contínua, saber como ocorre esse letramento com o uso dessas novas tecnologias e nesse contexto pandêmico em qual nos encontramos. Então, eu agradeço ao Instituto por essa oportunidade de expressar esse trabalho. Obrigada. Agradecemos, Itaciara, seu trabalho, sua importante reflexão, né, sobre a EJA e a educação especial. E passamos, então, agora para o trabalho Pesquisa Virtual, Interesse em Atividades Extracurriculares Online durante o período de suspensão de atividades devido à pandemia de Covid-19, da Rebeca Elster Rubim e Gisélia Lima Carvalho. Rebeca. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer também a possibilidade de estar participando novamente aqui no evento. Eu participei ontem, foi muito produtivo. Vou compartilhar minha tela aqui agora. Então, como a professora já apresentou, a nossa pesquisa se chama Pesquisa Virtual, Interesse em Atividades Extracurriculares Online durante o período de suspensão de atividades devido à pandemia de Covid-19, elaborado por mim e pela professora Gisélia Lima Camargo,
coordenadora do nosso curso EJA em Cozinha no Instituto Federal de Goiás. Eu sou professora desse mesmo curso. Então, só para vocês entenderem o contexto, com a resolução do Consup em 13 de abril de 2020, com a suspensão das aulas, né, em definitivo, desde 16 de março, a gente teve uma pesquisa, um questionário realizado via Key Acadêmico com os nossos alunos, elaborado pela instituição, em relação ao acesso à internet, uso de tecnologias para sondar a possibilidade de um retorno virtual que estava sendo já imaginado desde aquele início, que acabou acontecendo só agora em agosto. E mesmo com o resultado dessa pesquisa, a gente sentiu, principalmente em relação aos nossos alunos da EJA, a necessidade de aprofundar essa pesquisa para compreender as reais dificuldades que esses nossos alunos do curso técnico em cozinha realmente têm. Né? A pesquisa foi interessante, elaborada pela instituição como um todo, mas ela não contemplava essas especificidades desse nosso público da EJA. Então, a nossa intenção primária com a pesquisa era poder oferecer atividades extracurriculares nesse período de afastamento social e que pudessem realmente ser aproveitadas por esses alunos, né? Porque a gente sabia das dificuldades com a internet que eles teriam, mas a gente não sabia qual era o nível de dificuldade e saber se eles realmente teriam algum interesse. E é óbvio que a nossa intenção secundária com essa pesquisa realizada em maio seria já para esse cenário atual agora, desse retorno com as aulas remotas, então a gente já teria uma noção de quais dificuldades a gente teria que enfrentar mais à frente. Bom, então o que a gente fez? A gente elaborou questões de forma espontânea, né, através da nossa experiência docente, com esses alunos, né, então minha experiência, a experiência de outros colegas e da nossa coordenadora. A gente elaborou questionário no Google Formulários, 15 perguntas, sendo que 4 eram só para identificação, então 11 perguntas específicas que nos direcionariam para essas atividades extracurriculares. Para a gente divulgar, a gente usou os grupos de WhatsApp das turmas, que todas as turmas têm um grupo de WhatsApp com todos os alunos e representantes. E aqueles alunos que, porventura, não tinham entrado no formulário e respondido, a gente foi individualmente, contatou, a professora Gisélia ligou para alguns alunos e falou, olha, responde porque é muito importante, né? A gente percebeu que alguns não deram muita noção, não sei, acharam às vezes que era até a mesma pesquisa que o Instituto já tinha feito, então a gente insistiu para a gente ter o máximo possível de respostas. Então a gente encerrou esse formulário no dia 25 de maio, e a gente tinha 138 respondentes, e para vocês terem uma ideia, nesse mesmo período a gente tinha 168 alunos matriculados, mas esses 30 que não aparecem nas respostas são basicamente os alunos que não estavam frequentando por alguma razão. Então, a gente ficou muito satisfeito com o número e a gente considerou efetivamente aqueles que estavam frequentando e que provavelmente continuariam frequentando mesmo num retorno. Bom, então vou falar rapidamente sobre as perguntas para vocês entenderem onde a gente queria chegar com essas perguntas. A primeira era em relação aos vídeos, né? Que tipo de vídeos, para a gente ter uma noção do que eles gostavam de fazer na internet. Se eles assistiam ou não vídeos. A grande maioria, então, assiste, 119, 86% dos alunos, e praticamente todos pelo WhatsApp. E isso era o que a gente já imaginava, porque para muitos deles, inclusive tendo essa falta de acesso à internet, ou pouco mundo de internet que eles têm, é efetivamente pelo WhatsApp, até porque não consome muitos dados e assim por diante, né? Então, aqui eles poderiam marcar mais de um lugar para assistir, mas a grande maioria marcou aí WhatsApp, YouTube e redes sociais, de maneira geral. Perguntamos também se eles já tinham experiência com algum curso online. 86% nunca tiveram essa experiência. Apenas 14% já tinham tido alguma experiência com curso online. Então, isso já mostrou uma dificuldade para a gente. E a grande maioria era administração, algumas coisas práticas de cozinha, mas poucas coisas além desses cursos livres, coisa mais simples, de pouca carga horária. Aí perguntamos especificamente sobre o conhecimento do Moodle e do Google Classroom, que seriam plataformas que a gente poderia vir a utilizar para fazer essas atividades extracurriculares. Em relação ao Moodle, 58% nunca tinha usado e 22% não sabiam nem dizer. Em relação ao Google Classroom, 67% nunca tinham utilizado, 13% também não sabiam dizer. 13%. E nas duas situações, só 20% dos alunos já tinham conhecimento dessas plataformas. Aqui é onde acendeu a maior dificuldade para a gente, porque a gente sabia que mais para frente, no retorno, a gente teria que obrigatoriamente utilizar o Moodle. Então, a gente já sabia, quando a gente soube do retorno,
que isso seria um desafio, essa formação necessária de tantos alunos para poder utilizar essa plataforma. E aqui a gente fez 2 perguntas muito importantes, que a gente considerou fundamentais, em relação à principal dificuldade com a internet de modo geral. Vocês podem ver que a primeira coisa marcada foi que não tinham acesso ao computador. 60 alunos, ou seja, praticamente a metade deles não tem acesso ao computador. Outros 56 alunos disseram que têm dificuldade com as ferramentas de pesquisa, navegação ou e-mail, ou seja, o básico de internet. Então, isso novamente demonstrou que seria um desafio muito grande a gente propor qualquer atividade à distância por causa da falta de acesso, né, ao maquinário necessário para poder fazer isso com maior qualidade e a falta de noção básica de uso de internet, né? Então, a gente já sabia o que a gente ia enfrentar desde esse momento em que a gente estava propondo as atividades extracurriculares. Depois nós fizemos essa pergunta aqui para a gente, trabalhando na EJA, é muito importante, que era a questão da dificuldade pessoal no momento da quarentena. E o que a gente mais teve de resposta, ali com 48 respostas, estou tendo dificuldade de lidar com as minhas emoções, ansiedade, depressão, medo ou outros. Que é uma realidade que muitos de nós vivemos, né, pela situação especial da quarentena e da doença em si, mas que isso não é uma coisa que normalmente é perguntada, né, e como a gente tem esse hábito de trabalhar essa questão pessoal com os nossos alunos da EJA, a gente não podia deixar de perguntar. E a questão do desemprego e queda de renda, né? Então 45 desempregados, com companheiro desempregados mais 10, e 33 sendo autônomos com uma queda brusca na renda. Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção e a gente saberia que isso ia interferir diretamente na vontade, na disponibilidade e capacidade desses nossos alunos de estarem disponíveis, tanto para as atividades extracurriculares, como para uma futura proposta, como estamos tendo agora, de educação à distância. Aí nós perguntamos sobre as atividades extracurriculares, qual tipo interessaria. 127 disseram que tinham interesse, né, e desses 127, a maioria preferiu a opção de videoaulas, tanto videoaulas curtas, com temas sobre história, cultura e curiosidades gastronômicas, e também com explicação sobre como fazer receitas. Isso era o favorito deles, até por estar mais simples de compartilhar, né? A questão do vídeo para eles é muito mais fácil de trabalhar, justamente por essa dificuldade que eles disponibilizaram e explicaram para a gente nas outras perguntas. Em relação à sugestão, a gente no final perguntou se eles teriam alguma sugestão de atividade. Eles colocaram basicamente, foi interessante porque eles falaram inclusive de outras coisas, como se já fosse o retorno às aulas e não atividades extracurriculares. Então eles queriam de tudo, inglês, matemática, português, aulas práticas de gastronomia, eles deram bastante sugestões, e inclusive eles falaram sobre enviar tarefas para casa, né? Então eles sugeriram que, sem ter a noção do que poderia ser à distância, né, a maioria deles falou sobre envio de tarefas para casa, aulas por aplicativo online, videoaulas, inclusive atividades mandadas pelo WhatsApp, né? Então, desde aquele momento, eles já estavam pensando em como poderia ser essa intermediação à distância. E aqui eu destaquei uma resposta de um aluno sobre a sugestão, e ela mexeu muito com a gente naquele momento e norteou muitos trabalhos nossos, né? Onde ele fala que ele não acredita que teria uma mesma eficácia e que ele sabe que não era culpa dos professores da coordenação, que não era uma situação esperada, que ele via o esforço dos professores, mas que ele refletiu muito e que ele acha que ele não aprenderia tudo que o curso é capaz de oferecer, já que as aulas teriam menos explicações, menos interativas e muito menos currículo e que o currículo não teria sido preparado para essa situação. Então, ele fala que já tem experiência com aulas online, mas ele acha que não aprenderia da mesma forma, do jeito que esse curso poderia ser oferecido online. Então, já lá na frente, onde a gente perguntou apenas sobre questões de cursos extracurriculares, esse aluno já estava muito preocupado e que ele teria vontade de repetir de ano, mas não perder a qualidade do curso dele, se o curso dele fosse oferecido online. Então, a gente já sabia o que viria mais à frente. Então, a gente conclui a partir disso que foram informações fundamentais para a gente compreender essa realidade, do que esses alunos estavam vivendo, inclusive pensando nesse nosso futuro que a gente está vivendo agora, dessas aulas remotas, e o diagnóstico em si dessa pesquisa, ele baseou uma série de ações que a gente já realizou desde junho e tem realizado e continuamente,
coordenação de curso, professores, CAPD, corpo técnico, e aí eu descrevo aqui para vocês. A gente implantou lá no nosso campus o projeto Envolver, é uma ação que está abrangendo todos os técnicos administrativos, coordenação do curso, a coordenação de assuntos estudantis e o Centro de Valorização da Vida, o CVV, para acompanhar de perto os alunos que disseram estar com problemas emocionais. Então, isso foi muito interessante, a gente fez capacitação, está bem legal esse trabalho. Implantamos também a proposta de Para Além da Academia, com pesquisa e estudos ligados aos novos protocolos para alimentação no contexto do Covid-19. Em relação às demandas por formação profissional geral e complexa, a gente propôs várias lives, foram realizadas uma série de lives abordando temas de gastronomia, turismo, gestão de serviço de alimentação. A gente fez um projeto filmes que foi realizado toda quarta-feira, e a gente fez encontros de rodas virtuais todas as quintas-feiras antes do retorno das aulas. E também percebemos, né, que é uma coisa que a gente já sabia, mas nesse contexto de afastamento, a necessidade de reflexão e avaliação constante, aumentando a frequência de reuniões pedagógicas com os discentes e mantendo eles informados e conectados com a instituição, muito mais do que a gente, inclusive, fazia quando a gente estava lá presencialmente. A gente percebeu que esse distanciamento exigia uma conexão muito maior para a gente poder evitar, por exemplo, abandono e assim por diante, certo? Então, agradeço o espaço para poder falar. Foi muito bom. Obrigada, Rebeca. Percebemos que você tem bastante coisa para nos ensinar, né? E foi bem interessante, achei bem legal a pesquisa e também as proposições no final, né? Não só fazer a pesquisa, mas também, né, propor ações, né, em relação a não terem computador, a questão dos problemas emocionais, e assim, né, a gente colocou as 3 participantes agora na tela, e estamos deixando aberto para perguntas. Como no chat não tem nenhuma pergunta ainda, eu vou fazer uma pergunta para a Rebeca. Gostaria que ela falasse mais sobre essa atividade em relação aos problemas emocionais, como que foi pensada, como que ela está acontecendo. Bom, então, vamos lá. Como chamou muita atenção da gente a pesquisa, que nem eu te contei ontem na apresentação de ontem, né? Essa pesquisa, ela também surgiu de um momento assim, nossa, a gente tem que descobrir o que está acontecendo, vamos fazer. Então, a gente fez a pesquisa, os resultados nos surpreenderam, e quando a gente mandou isso para a nossa chefia de departamento, para o restante do pessoal envolvido, pedagógico, eles também se surpreenderam. Eles falaram assim, nossa, a gente precisa fazer esse tipo de pesquisa, não estava previsto, e eles perceberam essa necessidade. Então, rapidamente, todos os nossos técnicos administrativos envolvidos com a questão pedagógica e psicológica do nosso campus, assistente social, pegaram esses dados, né, eles extraíram esses dados, fizeram uma série de reuniões e pensaram exatamente nisso. Eles falaram assim, a gente precisa fazer alguma coisa específica, criar um grupo. Então, foi um trabalho totalmente à parte. O ideal, inclusive, seria que a coordenadora Gisela estivesse aqui e pudesse falar, porque ela está bem mais envolvida nesse lado do que eu, por ser a coordenadora, né, ela pôde participar muito mais da implantação. Mas foi muito interessante, porque a gente tem a nossa técnica de laboratório gastronômico, ela é voluntária do CVV, aqui em Goiânia, né? Então, a gente conversou com ela fez essa ponte, o pessoal do CVV fez esse treinamento à distância com vários dos nossos servidores, foi super interessante, para ajudar nessa questão de como tem que ser conduzido o diálogo, porque a gente realmente ouviu muitas declarações de alunos, assim, deprimidos para pior, assim, da gente realmente se preocupar como que a situação poderia estar, e a gente não tem essa formação, nós somos professores, nós temos o costume de ouvir esses alunos em várias situações difíceis, mas, pelo menos no nosso campus, a gente tem toda essa equipe que a gente facilmente direciona, né? Às vezes, à distância, esse aluno, ele liga para a gente, ele manda mensagem de áudio no WhatsApp, e até a gente acionar toda essa rede de apoio, demora, né? Então, para esses profissionais que têm já o costume de fazer esse atendimento, né? Então,
nosso coordenador pedagógico, a coordenadora de curso, todos eles fizeram esse treinamento com esse objetivo de saber atender melhor esses alunos que vêm com essa, que a gente ou falam diretamente, ou que a gente sente esse distanciamento, essa linguagem. Você consegue sentir quando o aluno está desistindo, né? E não é só desistir do curso, né? Quando ele começa a se demonstrar extremamente desmotivado, onde ele muda o diálogo, onde ele demonstra que as coisas estão realmente aflitivas para ele, né? Então, esses que responderam dessa forma já acendeu a luzinha e já foram algumas pessoas que a gente entrou em contato direto para tentar apoiar nesse sentido. A gente, né, que trabalha com a EJA, já temos uma preocupação enorme com a evasão, e acredito que essa realidade da pandemia propicia mais ainda, né? Então, muito interessante essa atividade proposta por vocês. Muito interessante também, eu achei a proposta da Sheila de pensar um material específico para o curso, né? Sheila, eu gostaria de saber se você é professora, eu não consegui, eu acho que tu é do mestrado, né? E fez uma proposta para o curso. Fiquei curiosa se tu trabalha no curso específico ou tu fez o material para o curso. Então, eu sou formada em gastronomia. Então, quando eu fiz o concurso para o mestrado do IFES, eles aceitaram servidores e não servidores. Eu entrei como não servidora. Então, eu quis lançar uma proposta que fosse justamente da minha formação acadêmica. E no IFES não tem gastronomia. Então, eu fui procurar um curso que tivesse uma aproximação. Como o nosso mestrado em educação profissional e tecnológica, quando a gente faz o contexto histórico, a gente reconhece como política pública justamente o EJA, né, que é para justamente atender a esses alunos que não tiveram ensino regular, que não estudaram no tempo regular por questões de trabalho, né, questões financeiras. Então, eu procurei uma turma que a gente atendesse melhor, né? Aí eu procurei, tinha os cursos do turismo, mas tinha o EJA de hospedagem. Então, eu fiz o quê? Um link da gastronomia com o turismo gastronômico para fazer essa ligação com os cursos técnicos de hospedagem, que, no caso, atende ao turista, né? Na grande maioria turista, e os turistas querem esse contato com a cultura local. Então, o que aconteceu? Eu procurei uma proposta que atendesse uma formação não só profissional do alunado, mas também social, porque é uma questão de nós reconhecermos nossa cultura, nossa identidade. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma pesquisa antes com a turma anterior do EJA, que também era de hospedagem, e fui procurar justamente o que é que eles... Fiz essa pré-pesquisa, no caso, que eu achei interessante, que nas opções que Rebeca falou, eles queriam aulas práticas, não foi, se eu não me engano, de gastronomia em relação a isso. Então, foi justamente o que o EJA solicitou. Então, a nossa pesquisa, a nossa proposta foi justamente atender, né, a esse anseio do EJA, dessas aulas gastronômicas, e complementar com esse conhecimento cultural da nossa identidade, como sergipano, para esse público. Então, assim, a proposta foi bem aceita, porque já era um anseio deles, né? Foi bem satisfatória, porque é a questão da motivação. Eles trabalham o dia todo, já chegam à noite, já desmotivados, cansados. Então, era algo que era satisfatório, algo que eles queriam aprender. Então, eles chegavam na aula e diziam que só foi naquele dia, estava extremamente cansado, mas porque era a aula de prática gastronômica. Então, foi muito satisfatório
porque não foi só a prática gastronômica, né? Foi esse contexto cultural, de identidade, de uma formação mais, vamos dizer, mais... Prática? Assim, a gente acrescentou um conteúdo de uma maneira mais dinâmica, né? Essa questão deles da identidade deles de sergipanidade em relação à gastronomia, porque o sergipano em si, ele conhece muito a cultura, às vezes mais de outros estados, de alimentação da Bahia, de Alagoas, do que do próprio Sergipe, né? Não é um anseio só do EJA, só do curso de hospedagem em si, do cidadão sergipano. Não tem muito estudo em relação à gastronomia sergipana, não existe muita divulgação em relação a isso, né? Hoje é que está começando a ter estudos, inclusive esse livro já anseia atender essa lacuna. Sim. Itaciara, eu fiquei com uma dúvida. Você ainda está desenvolvendo ou você já concluiu o trabalho? Não estamos ouvindo a Itaciara. Agora ela desligou, né? Eu acho. Tá mudo. Não conseguimos ouvir. Eu já se desconectou. Itaciara, parece que está com algum tipo de mau contato no microfone, porque está dando um ruído. Talvez tentar encaixar de novo o microfone no computador. Bom, enquanto a Itaciara vai tentando se comunicar conosco, eu vou fazer uma pergunta. Não, deixa eu dar uma olhadinha se não tem no chat mais alguma pergunta. Estão muito tímidos hoje os nossos colegas ouvintes. Eu, assim, pensei em fazer uma pergunta para todas, né, em relação aos desafios, assim, do ensino com a educação de jovens e adultos ligada ao que cada uma pesquisou, né, ao momento da pandemia, a questão ali do material para atuar na turma, e a questão da ação da EJA com a educação de surdos, né? Eu gostaria que vocês falassem assim, qual o maior desafio que vocês observam através dessa pesquisa, né, e desse trabalho em relação ao ensino da EJA para a EJA. Bom, eu vou começar, além, óbvio, do que a gente mostrou aí na pesquisa, né, que o desafio em si de superar as dificuldades, a falta de acesso à tecnologia, a infraestrutura mesmo, eu acho que é essa questão básica que eu sinto em todo aluno da EJA, com quem eu já trabalhei até hoje, que é justamente a questão... Eu gosto de sempre, quando eu utilizo esse termo, eu falo da questão do ser carente, né? Não é só um ser carente em relação a recursos financeiros ou de outra maneira, mas existe essa carência emocional muito grande desse nosso aluno, porque normalmente quando ele chega nesse momento onde ele resolve voltar a estudar depois de adulto, ele já foi tão negligenciado em outros momentos da vida dele, e quando ele finalmente toma essa decisão de vou retornar, ele tem muita dificuldade até de se aceitar. A gente escuta muito isso, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, que não sei o quê. É uma reclamação constante, né? Então, a gente faz um trabalho constante, desde o primeiro período com esses nossos alunos, nessa autoafirmação, no trabalho da autoestima desses alunos, eles perceberem que eles têm valor como qualquer outro aluno, e na minha opinião, às vezes até mais do que outros, porque a coragem de voltar depois de tanto tempo, com família, com responsabilidades,
é muito difícil, a gente sabe da realidade deles, né? Que nem a Sheila falou, trabalham o dia inteiro, estudam depois à noite, é uma rotina muito puxada. E para quem ficou tanto tempo, às vezes, sem estudar, né? A gente tem lá no nosso curso técnico em cozinha alunas de mais de 40 anos, que estão há 20, 25 anos sem entrar numa sala de aula, e às vezes com esse, se já não tiveram uma educação com uma qualidade, né, lá naquela época, você ainda resgatar isso tanto tempo depois é realmente difícil, né? Então, já era difícil presencial, né, nesse próximo, e agora, nesse momento de distanciamento, o pegar na mão e mostrar as coisas, ele, para mim, é o mais difícil, porque você tem a dificuldade da internet, do uso da tecnologia, e tem toda essa dificuldade, essa carência que esse nosso aluno tem de acolhimento, de cuidado, de atenção, de paciência. E aí eu vejo muitos professores que estão sofrendo com a implantação dessa tecnologia, não sobra até emocional para o professor para continuar esse cuidado que o aluno precisa, né? Então, eu acho que o desafio está exatamente aí, nesse acolhimento que, infelizmente, em alguns casos específicos, está difícil de fazer por causa do distanciamento. E é onde eu acho que a gente tem tentado entrar com essas ações, né? O que eu expliquei ontem na minha apresentação, do que a gente fez com essa pesquisa e os desenvolvimentos que a gente tem feito, é tentar superar essas dificuldades e não deixar esses meninos sem esse acolhimento. Rebeca, eu tinha pensado antes também numa pergunta. Como tinha 60 alunos sem computador, vocês fizeram alguma ação em relação a computadores? Sim, a gente fez um edital de empréstimo de computadores do Instituto, né? Então, máquinas que são dos laboratórios de informática foram preparadas para os alunos, disponibilizadas, foram levados para casa. Não foram todos contemplados, todos que precisavam, então alguns professores doaram computadores antigos, eu emprestei o meu também. Então, assim, quem tinha um encostadinho que não funcionava às vezes para uma coisa para esse aluno que precisa só acessar o Moodle, funciona, né? Então, eu resgatei um computador meu que o teclado tinha quebrado, o notebook que o teclado não estava funcionando, eu fui lá, comprei um teclado novo, ensinei a aluna a plugar no USB e ela está conseguindo fazer as aulas. Então, a gente vai tentando achar um jeito, né? E está funcionando, a gente está conseguindo atender todos os alunos que estão tendo essa dificuldade por causa de não ter os computadores, né? Que legal, que bom. Sheila. Então, como eu não sou professora, eu não tenho muito contato, né? A minha experiência foi justamente na aplicação desse produto, e como eu tinha dito, já foi uma pré-pesquisa de um anseio que as turmas sempre reivindicavam, né, dessas aulas mais dinâmicas, de práticas gastronômicas, que não tinha no IFES. Então, automaticamente, ela já foi satisfatória nesse ponto, que já era um anseio deles, né, dos alunos. E a turma foi bem interessante, bem bacana mesmo, porque participaram, se interessaram, trocamos experiências em relação a questão cultural, né, dos pratos típicos, os quais eles conhecem, quais eles não conheciam, como é que eles elaboravam os pratos típicos hoje em dia, porque a nossa produção ela foi bem tradicional, em relação, não tinha produtos industrializados, retirar leite de coco, essas coisas. Então, eles ficaram bem motivados nas aulas práticas, em questão de aprender, então foi bem satisfatório. Obrigada, Sheila. E Tassiara, vai conseguir falar? Não estamos ouvindo. Sim, pode falar. Ficou ruim. Tá com um somzinho assim, mas uma hora tinha dado.
vai dar? Não. Bom, acho que não vamos ter como a Itaciara participar, né? Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, né? Da Rebeca, da Sheila e da Itaciara. São trabalhos que contribuem para a área do Proeja, né? Que refletem bastante, né? No ensino. Chegou uma reflexão aqui. Em relação ao trabalho da Rebeca. Fiz parte do treinamento no CVV destacado pela professora Rebeca e posso dizer que foi muito produtivo. Parece pouco, mas para esses alunos é grandioso saber que eles importam de alguma maneira e que podem contar conosco sempre que precisam. A Marilena Neiva, Rebeca. A Marilena, que ótimo, Marilena. Então, com certeza, eu acho que o IFE de Goiás, né, nos trouxe, tanto ontem, que eu tive o prazer de participar, como agora, né, grandes experiências, né, experiências significativas para esse momento. Então, para nós fecharmos, né, nós temos apenas 1 hora de trabalho. Eu gostaria que cada uma das participantes pudesse se despedir, né, e deixar alguma mensagem para esse momento. Sheila, se você quiser começar? Eu quero agradecer, né, novamente a presença de todos os envolvidos, né, nessa mesa, inclusive os participantes da pesquisa, né, que colaboraram com essa proposta, que ajudaram nessa produção do nosso produto educacional, ao Instituto Federal de Alagoas, né, por dar essa oportunidade de a gente divulgar essa proposta. Agradecer a vocês. E só isso. Obrigada, Sheila. Rebeca? Bom, eu também queria agradecer a todos os envolvidos, o pessoal que organizou o evento, estou muito feliz de poder participar. Como foi dito ontem, talvez se a gente não tivesse na situação da pandemia, eu não teria condições de participar, porque eu tenho um bebê pequeno, então a gente aprende muito a tirar o positivo disso tudo, então estou muito feliz de poder estar participando, de estar ouvindo as contribuições e conhecer o trabalho de tantos outros profissionais, mas acima de tudo eu queria agradecer muito os meus alunos. Eu estou muito feliz com o quanto eles estão se dedicando e quebrando barreiras e surpreendendo a cada dia, apesar de tudo, né, assim, é muito bonito ver a garra que esses meninos têm, porque tem horas que é surpreendente, assim, a dificuldade que eles têm e tudo como eles conseguem superar, e sem eles eu não sou ninguém, né, então, principalmente a eles eu quero agradecer. Sim, a gente teve uma pergunta agora que bem interessante para a Itaciara. Não sei se ela vai conseguir responder, se ela puder colocar no chat, eu transmito, né, a pergunta dela. Quais foram as motivações da sua pesquisa e se você tem contato com alunos surdos na EJA ou na EJPT? Tá, Itaciara? Ela falou que os alunos surdos não são da EJA, são surdos da educação infantil e fundamental. Vamos ver o que ela ainda vai colocar. Enquanto a Itaciara está complementando a resposta dela, eu gostaria, então, de agradecer aos participantes da mesa, em especial ao Rodrigo Beda, à Lorena Barreto. Tivemos uma invasão aqui. Que foram os nossos intérpretes, né? E podemos, então, fazer uma
comunicação acessível, aos nossos operadores Gustavo, Fernandes e Tamara, e às colegas Sheila, Itaciara, Rebeca e a todos os nossos ouvintes. Itaciara, você ainda está respondendo? Gostaríamos também de agradecer, né, esse momento de trabalhos, as pessoas que estão ouvindo, participando da nossa sessão de comunicações orais, ao IFAL, né, que tem nos proporcionado um grande evento. Acho que a Rebeca destacou. Eu nunca tinha participado de um evento assim, totalmente online, e acredito que tem o seu mérito, né, por estar conseguindo juntar pessoas de todas as partes do Brasil. Então, agradecemos. Deixa eu ver se a Itaciara conseguiu responder. Apesar de algumas dificuldades, né, a gente vai indo. Então, a Itaciara respondeu: no momento não tenho contato com surdos na EJA, mas trabalhei com esse público em anos anteriores e me angustiava ver que os surdos da EJA não concluem seus estudos por inúmeras dificuldades, dentre essas acesso e permanência. Ontem, na mesa que a gente estava, a gente viu que o Colégio Pedro II tem uma experiência com alunos incluídos, né? Eu acho que é um grande tema para o nosso próximo quarto encontro, né? Trazer as experiências da EJA e da inclusão. Então, nesse momento, vou declarar encerrada nossa sessão de comunicações e convidar a todos para um momento forte do evento, que será às 20 horas, à mesa com os estudantes. Até mais!